Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, e também para quem já nos acompanha, eu vou mais uma vez reforçar que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que como nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira, então eu quero convidar vocês a acessarem o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele vocês poderão ler a revista na íntegra, vai conseguir verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo de vocês e ainda, se preferirem, vocês terão lá como entrar em contato com a gente através do Fale Conosco, @revistabemmais.com.br ou também pelo telefone que é o 35 34 93 10 e vocês podem solicitar a sua assinatura. Pessoal, a minha convidada hoje, ela já é prata da casa, é a doutora Deise Zulian. Ela é formada em veterinária pela Metodista de São Paulo, trabalha na clínica veterinária Anjos de Patas, e ela veio aqui hoje esclarecer sobre os cuidados e as responsabilidades que devemos ter quando a gente decide adotar o nosso bichinho de estimação. Lembrando vocês aí que essa entrevista pode ser relida na sessão PET desse mês, tá ok? Bem, Deise, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá certo? Eu vou, como quase que de costume, abusar aí do seu conhecimento, da sua prática. Legal, estamos aqui para tirar as dúvidas e tentar esclarecer um pouco sobre adoção, compra, vamos ver se a gente consegue. Porque parece que é a mesma coisa, mas existem algumas particularidades e, sobretudo, uma grande diferença no contexto da coisa, né? Exatamente. Bom, então, vamos já começar os trabalhos, né? Na hora de adotar um pet, o que eu tenho que levar em consideração? Bom, quando a gente pensa ou em adotar ou comprar um animal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vai ter um amigo inseparável por muitos e muitos anos. Então, assim, a gente tem que ter realmente a responsabilidade e saber que esse animal vai depender da gente todo esse período e que é só da gente a responsabilidade. Então, isso é o principal fator, né, para adotar ou comprar um animal. Que nem gato e cachorro tem uma particularidade. Sim. O gato é um pouquinho mais independente, sim, mas ainda assim eles precisam muitos cuidados também, igualzinho o cachorro, né? Não só esses dois animais, digamos sim, assim, todos, independente de ser passarinho, de ser coelho, todos os animais precisam realmente de ajuda, eles precisam de tratamento, eles precisam de ter cuidados e manejo adequado. Então, isso é muito importante, né? A gente tem que ter essa consciência, isso que a gente fala de posse responsável mesmo. Posse responsável. E existe algum exercício que a gente possa fazer que nos mostre, eu estou preparado para ter o meu pet? É assim, o que eu oriento geralmente os clientes quando eles me procuram? Olha, doutora, eu queria adotar um animal ou comprar um animal, o que eu tenho que fazer para saber se eu estou preparado ou não? A primeira coisa que eu peço para a pessoa é realmente pesquisar. Pesquisa um pouco sobre como é ter um cachorro, como é ter um gato, como é ter um hamster. Independente do que ela for escolher, ela precisa ter adaptação na casa, financeiramente. Eu tenho condições de ter mais um membro da família, porque esse membro vai precisar de cuidados como ração, vai precisar de cuidados como veterinário. Então, tudo isso gera custo. Eu vou conseguir educar esse animal, eu vou conseguir dar digamos assim, uma qualidade de vida para ele. A partir do momento que você vê que você tem todos esses, digamos, itens e você está convicto de que é isso mesmo que você quer, aí sim eu acho que você tem que partir para pesquisar se você quer um vira-latinha, se você quer um cachorrinho de raça, vai depender realmente do teu perfil, né? Entendi. Bom, então vamos lá. Voltando, né? Sim. Explica para mim o que é exatamente o conceito posse responsável. A posse responsável, na realidade, é a interação entre o proprietário com aquele animalzinho de estimação.
Na realidade, assim, é a posse de você ter aquele ser com você, você vai ter que propiciar qualidade de vida, bem-estar animal, nunca maltratar e saber que o animal tem as necessidades e tem digamos assim, um instinto dele que precisa ser preservado também. Então, isso a gente conjuga como posse responsável, que é um animal, um ser humano que sabe cuidar daquele animal, sabe que ele vai precisar muitas vezes de ajuda e sabe que ele vai ter que ser responsável por aquele ser vivo que está com ele naquele momento. Doutora Deise, me diga, esclarece assim para mim, né? Quando você diz posse responsável, você não está dizendo que necessariamente eu tenho que ter posse financeira. Não, eu digo que na realidade você tem que ser responsável por aquele animal. O que é ser responsável? Seria praticamente a mesma responsabilidade que você teria com o seu filho, você vai ter com um animalzinho, porque ele vai ser um membro da sua família. São, lógico, né, diferenças entre filhos e cachorros e gatos, mas tem que saber que aquele animal vai depender de você. Então, você não precisa ser rico para ter um animal, mas você tem que saber que ele vai precisar muitas vezes contar com gastos veterinários e você vai ter que, né, ter algum, digamos assim, algum recurso, alguma reserva para poder realmente cuidar deste animal da melhor maneira possível. Hoje em dia existem também os hospitais públicos que muitas vezes você pode utilizar, só que assim, você tem que saber que não dá para você ir também o tempo todo. Vamos supor, numa hora de emergência, muitas vezes chegar até o hospital público não vai muitas vezes salvar a vida do animal, então você vai ter que ir em lugares mais próximos, então precisa ter uma reserva. Né? Eu acho que tudo isso fica dentro realmente da posse responsável, que é aquele negócio, eu quero comprar um animal, quero adotar um animal, então vamos criar de repente uma poupança, vamos ter uma reserva para poder cuidar desse animal. É importante isso. É a mesma coisa com o filho. Se a gente for pensar, bom, quero dar um estudo de boa qualidade, quero que o meu filho tenha uma faculdade super boa, então a gente vai fazer uma poupança para isso. Nasceu, já começa a poupar. Exatamente. Então eu penso que com o animal é a mesma coisa, né? E eu acho que isso fica dentro realmente do que a gente fala posse responsável. Perfeito. Bem, a próxima pergunta é assim, como saber qual é o animal que se adequa ao estilo de vida de cada um de nós? Porque cada um de nós temos um perfil, tem um estilo de vida. Só que eu imagino que a resposta seja um pouquinho longa, então você vai preparando a resposta e você que está aí em casa, não saia daí, porque no retorno a gente vai esclarecer qual é o tipo do pet que você pode ter. Até mais! Olá pessoal, estamos de volta. Lembrando que o meu bate-papo hoje é com a doutora, médica veterinária, Deise. Nós estamos falando sobre adoção ou compra do pet. Falamos um pouquinho já sobre a questão da posse responsável, da atenção que o animal precisa. E eu deixei no ar, Deise, a questão de como é que a gente faz para saber adequar o pet que eu vou ter, né, em função do meu estilo de vida, às vezes até a personalidade do dono. Exato. Tem que... Nesse caso, assim, eu sempre tento passar a orientação de que a pessoa precisa primeiro ver qual é o estilo de vida dela. É uma pessoa que viaja bastante, é uma pessoa que vai ficar 12, 13 horas fora de casa. Porque quando a gente compra ou quando a gente adota um animal, né, de estimação, a gente tem que pensar que esse animal precisa ter qualidade de vida. Então, assim, vamos supor, eu vou viajar, vou ficar 2 dias fora. Você tem condições de deixá-lo em um hotel? Ou existe uma pessoa que possa ir até sua casa cuidar do seu animal para você? Ou então você vai levar o seu animal junto? É um animal pequeno, é um animal grande? Você mora em casa, você mora em apartamento? Existem vários fatores que, para você realmente adotar o animal ou comprar, você precisa realmente levar em consideração para saber qual animal é o melhor, que vai se encaixar no seu perfil melhor. Então, isso são coisas que eu coloco realmente na cabeça das pessoas para pensar, porque muitas vezes as pessoas adotam ou compram por impulso. Então, vamos supor, ver aquela bolinha bonitinha, linda, maravilhosa, que a gente ama de paixão, só que aquela bolinha vai se tornar um cachorro grande. E muitas vezes você mora num apartamento de 50 metros quadrados. Você vai conseguir
passear com esse animal pelo menos 3 vezes ao dia, você vai conseguir pagar, de repente, um adestrador para ensinar o animal realmente a comandos, né? Ter comandos para poder realmente não destruir o seu apartamento ou então, quando você receber pessoas, né? Socializar esse animal, educar esse animal. Então, tudo isso eu falo que é o que você espera, o que você deseja daquele animal. Então, tudo isso tem que se enquadrar no momento da adoção, né? Porque o depois é o complicado, né? Porque depois que você compra o que você adota, muitas vezes o animal cresce, ou muitas vezes você quer um animal grande, ele ficou pequeno. Sempre tem o oposto, né? Então, você tem que avaliar tudo isso antes realmente de pegar esse animal, de adquirir esse animal, né? E, assim, saber qual é o seu estilo de vida, né? E é curioso isso, porque eu particularmente tenho muito cachorros, né? E de uma forma geral, a família inteira curte. Exato. Ai, que lindo, beija, aquela coisa toda, né? Sim. Todo mundo interage muito bem. Mas na hora de colocar a mão na massa... É um ou outro. Exatamente. É mais ou menos, é seu. Então, olha, ali tem um cocô. Exatamente. Você vai viajar e o cachorro? Exato. E eu acho que Quem é isso... que vai cuidar para você? Sempre vem isso. Por isso que eu acho que quando a gente pensa realmente em adotar ou comprar, eu acho que tem que ser uma decisão tomada em família. Todos vão cuidar? Cada um vai ter uma função na casa. Porque senão, sempre vai ter um ou outro que vai ficar sobrecarregado. E infelizmente a nossa rotina também é uma rotina pesada. Então, assim, por isso que eu falo que muitas vezes um pouco da parte financeira também pega nesse sentido. Porque, vamos supor, se ninguém na casa vai ter disponibilidade, vamos supor, para passear com um animal, então precisa ser contratado, de repente, ou um passeador, ou até mesmo uma creche 2, 3 vezes por semana. Então, todos têm que estar realmente conectados nesse sentido, que irá entrar um novo ser na casa e que todos são responsáveis pela vida daquele animal. Porque muitas vezes acontecem até casos de, vamos supor, o animal destrói determinadas coisas da casa, mas por quê? Ele está gastando energia, ele está tendo passeios, ele está gastando energia com outra coisa? Não. Então, tudo isso pesa. Tudo isso pesa. Bom, você já deu assim um monte de dicas, né? Mas existe algum cuidado em particular, que é um cuidado simples, mas que a grande maioria das pessoas esquecem? Existe. Eu acho que as pessoas têm que lembrar que esse animal é um ser vivo, sente dor, sente frio, passa fome. Eles dependem totalmente da gente. Principalmente quando um animal, se ele ficar doente, ele vai depender de você para o tratamento, né? E assim, tem que ser um dono muito focado, né, nesse animal. Por isso que eu sempre falo, se você não tem, vamos supor, disponibilidade para cuidar um pouco dele, eu peço para que a pessoa reflita um pouco antes, né? Porque o impulso não é legal nessas horas. O adotar por impulso, comprar por impulso, muitas vezes você depois vai pensar: poxa, e agora? O que eu vou fazer nesse momento? Eu não estou com tempo para cuidar, eu vou mudar de emprego, eu tenho uma viagem para o exterior. Então, muitas coisas pegam nesse sentido. Então, a pessoa tem que ter a responsabilidade de, uma vez que adotou, uma vez que comprou, é um filho. Tem que ser cuidado como tal, né? Então, tem que ter realmente responsabilidade. Bem, Daisy, tudo na nossa vida tem vantagem e desvantagens, né? Sim. E ao longo do nosso bate-papo, você coloca em alguns momentos: vou adotar, eu vou comprar. Exato. Né? Você consegue pontuar para a gente quais são as vantagens e desvantagens? Sim. É assim, olha, o adotar eu acho uma coisa muito especial, uma coisa muito legal. Por quê? Infelizmente no Brasil existem muitos animais abandonados, muitos animais carentes e muitos animais que vivem em abrigo. Então, assim, a adoção é uma coisa especial porque a gente vai estar ajudando, fazendo um pouco a nossa parte em relação a esses animais, porque muitas vezes eles são negligenciados pelo governo, pela própria sociedade, né? Não temos tantas campanhas que seriam interessantes de castração e até mesmo de controle de natalidade, né? E até mesmo em relação aos canis, né? Existem muitas leis que ainda estão assim, errôneas. Então, a adoção, a gente acaba fazendo a nossa parte no sentido de ajudar esses animais que precisam muito de um lar,
A maioria das vezes os abrigos estão lotados de animais e, assim, não existe, na realidade, como oferecer qualidade de vida para todos eles. Porque são aglomerados de animais, muitas vezes são protetoras independentes, ONGs, os próprios CCZs, que são os Centros de Controle de Zoonoses, estão com muitos animais. Então, quando você adota, você vai ter, com certeza, um animalzinho muito especial para o resto da sua vida. E eu tenho certeza que ele vai ser extremamente grato por isso. Sem contar que a adoção em si não gera custos, vai gerar custos depois, né? Com o tratar o animal, se o animal vai para creche, boas rações, veterinários, então o custo é após. Mas o adotar não tem custo, né? E assim, a ajuda que você vai dar para ele não tem preço, assim, não tem tamanho. E isso é um fato. Uma das minhas, quer dizer, todas elas são, mas uma em especial, ela é extremamente grata pelo fato de eu ter tirado ela da rua. É impressionante. E o amor que eles têm é incondicional. É impressionante, é impressionante. Bom, a outra parte da pergunta seria com relação à compra. Mas nós vamos segurar e já já a gente volta para falar sobre a compra. Olá, pessoal, estamos de volta. Lembrando que o bate-papo é com a Deise, ela é veterinária. Nós estamos falando sobre adoção ou até mesmo a compra de um pet para você. E no bloco passado, nós encerramos falando sobre a vantagem de adotar um pet. E agora nós vamos falar sobre vantagens ou desvantagens de se comprar um pet. Bom, as vantagens de se comprar um pet é assim, você consegue, lógico, escolher um animal da raça que, né, de repente você tenha mais afinidade. Porém, a gente sempre pede para que realmente exista a pesquisa antes para saber se ele se adequa ao seu perfil, porque mesmo os animais de raça, tanto também os vira-latas, todos eles têm necessidades, todos eles têm, digamos assim, muitas vezes doenças que podem estar, né, relacionadas a determinadas raças. Muitas vezes eles têm necessidades específicas, que nem tem animais que são mais agitados, tem animais que são menos agitados. Então, você precisa ver realmente se aquele perfil daquela raça se enquadra no perfil que você quer para um animal que esteja com você. Principalmente se você morar em apartamento, então não dá para ser um animal muito agitado, que vai latir demais, porque vai te gerar problemas. Então, assim, você realmente tem que fazer uma pesquisa em relação àquela raça, justamente para saber se é um animal que vai ter muitos problemas de saúde, não vai, se é uma raça que se adequa ao seu perfil, né? Então isso é muito importante. Desde que você também compre de criadores que são criadores, né, oficiais, criadores legalizados, sabendo como que é o canil desse criador, se o pai e a mãe estão bem, conhecer realmente todas as instalações para saber como que são os cuidados de manejo com esses animais, até mesmo de responsabilidade do canil, né, com esses animais que estão vindo por aí, essas novas, digamos, ninhadas, até mesmo saber se eles têm certificações, vamos supor, contra, né, algumas doenças, que nem displasia, algumas doenças que, teoricamente, não se pode ter em reprodução. Então, tudo isso é importante. Tudo isso eu falo que tem que ser avaliado antes também. Perfeito. Você tem noção de custos, assim? Isso depende. Qual é a raça mais em conta e a mais cara? É assim, depende muito das raças, né? Na realidade, assim, existem raças que estão na moda, né? Então, geralmente essas raças que estão na moda, que a gente fala, são raças que são mais caras, né? Existem raças que acabaram ficando um pouquinho para trás, que não estão tão, digamos assim, na moda, então muitas vezes o custo já não é tão mais alto que nem era naquelas épocas anteriores. E também, assim, o canil, ele acaba, para formar o preço do animal, depende muito da linhagem deles, padrinhadores, né, de toda a árvore genealógica deles, né? Então, tudo isso também gera custo. E até mesmo assim, as vacinas que são aplicadas, o custo no manejo daquele animal dentro do canil. Então, tudo isso vai embutir ali no preço do animal, né? Então, é de criador realmente para criador. Entendi. Agora, falando em preço, essa época do ano é muito comum as pessoas irem
viajar, coisa e tal. Exatamente. E aí volta naquilo, né? A questão da posse responsável. Exatamente. Então, na hora, no dia da viagem, descobre que não tem onde deixar, não tem dinheiro para hotel, não tem, Exatamente. enfim, simplesmente abandona o animal. Às vezes na rua, às vezes até em pet shop, né? Leva para tomar banho e deixa o animal deixa lá. Exatamente. E aí o dono, ele demora algumas horas para descobrir. Isso acaba abrindo a possibilidade de alguns abrigos. Sim, terem animais de raça Exatamente, também. sejam ONGs, sejam pessoas particulares, enfim. Exato, eu acho também encontra, então. Sim, você encontra assim todos os tipos de animais dentro de canis, abrigos, CCZs, na realidade, porque as pessoas realmente, muitas vezes, por não ter esse senso de que o animal sofre, sente dor, que, né, é um ser vivo, né, eles abandonam, né, e realmente essa parte do abandono é uma coisa que acontece muito. Existe realmente, se você for em abrigos, vocês vão encontrar animais de raça, sim, não só os vira-latinhas, existem muitos animais de raça, ou muitas vezes, até mesmo em CCZs, pessoas que não querem mais os animais levam realmente até esses lugares e abandonam lá. E é o que aconteceu muito com os pitbulls, né? Que foi uma raça que infelizmente foi crucificada, né? E assim, um monte de animais realmente acabaram indo para o CCZ porque os donos não queriam mais esses animais. Então, ou abandonavam ou entregavam realmente para o CCZ. Então, assim, dá para encontrar o que vocês quiserem, assim, desde que vocês tenham realmente a paciência e a vontade realmente de adotar um animal, procurem, né? Eu acho que vale a pena vocês irem em abrigos, irem nas ONGs, irem nos CCZs, porque tem muitos animais precisando de ajuda nesses lugares, né? Então, muitas vezes vocês vão encontrar animais que vocês sempre sonharam nesses lugares, né? E até mesmo os vira-latinhas que são maravilhosos e merecem né, uma vida muito especial. Eu sou suspeita que eu tenho duas, né? Então... E eu acho que também nesse momento da adoção, se deixar levar pelo coração, né? Exato. Às vezes você sai de casa querendo uma determinada raça, Exato. Só que chega lá, você se encanta pelo vira-lata. Por que não o vira-lata, gente? Exatamente. Eu acho que isso é um preconceito muito, assim... Como no ser humano acontece preconceito contra negros, contra, né, N coisas, para cães e gatos e outros animais é a mesma coisa, né? O preconceito ainda é uma coisa muito ruim para o ser humano. E assim, eu falo que os vira-latas, assim, é uma raça maravilhosa. Eu falo que eles são, assim, perfeitos. E eles são animais que merecem muito carinho, muito respeito, são extremamente amorosos também, assim como os animais de raça. Né? E até a questão de saúde dos vira-latas, eles são muito mais resistentes. Eu acho que talvez até pelo cruzamento, né? Porque existe muito cruzamento ali na rua. Então quem tem, eu quero ter um cão, só que eu vou ter que gastar muito com o veterinário, tá aí. O vira-lata, a despesa, óbvio, ela existirá, mas talvez uma proporção bem menor. Exato, e assim, eu acho que depende muito da gente, da qualidade de vida que a gente vai ofertar para esse animal. Eu acho que todo cuidado tem que vir desde a base. Você adotou aquele animal, você já tem que pensar que a partir dali ele precisa ser cuidado com tudo que, assim, eu não digo com tudo que há de melhor, porque infelizmente a gente sabe que tudo existe custo, mas tudo que você puder dar de melhor para esse animal, você vai ver que ele vai ter uma sobrevida maravilhosa. Perfeito. Tá chegando no final, então a gente vai... vou te pedir para ser rápida para a gente conseguir fazer essas duas perguntas. Primeira, de quanto em quanto tempo é o ideal o cachorro ou o gato ir regularmente ao veterinário? Exato. Eu falo que o cachorro, o gato, qualquer outro animal, ele é igual ao ser humano. Da mesma forma que a gente tem que ir regularmente ao médico, o cão e o gato e todos os outros animais também têm que ir ao veterinário regularmente. Eles também precisam fazer check-ups de rotina, vacina, que é extremamente importante, e tudo relacionado ao manejo do animal. Então, uma boa nutrição, vermifugação. Mas uma vez ao ano, duas vezes? Eu falo que, se possível, tirando a parte da vacina, que são mais regulares, né? Eu, pelo menos, sempre falo para os meus clientes que pelo menos umas 3 a 4 vezes por ano, sim, o animal tem que visitar. Tem que fazer as consultas de rotina. Perfeito. Então, eu, Wandercília, já me despeço de vocês, tá? Mas ela vai se despedir dizendo pra gente a importância dos bichinhos nas nossas vidas. Né?
Eles são muito importantes. Assim, hoje em dia existem vários projetos relacionados a animais, até mesmo em hospitais, né, que assim, pessoas estão nos hospitais internadas e recebem visitas, né, de animais, como cão-terapeuta, que é um projeto muito bacana, até mesmo projetos com crianças, com equinos, que é muito legal. E assim, o animal em nossas vidas, eles são muito especiais. Eles ensinam pra gente o que é o amor incondicional, o que é o respeito. Então, assim, eu acho que todo ser humano, se tivesse um animal desde criança, com certeza seria um ser humano muito melhor mesmo. Em tempos onde a gente vê valores tão invertidos, Exatamente. Né? Quem sabe aprender com os animais, Tomara. não é isso? Deise, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Tá? Pessoal, até a semana que vem, onde falaremos sobre o momento econômico e financeiro do nosso país. Até lá!